Chegamos às vésperas da eleição. O debate de quinta-feira demonstrou o ex-presidente Lula absolutamente destemperado, perdendo a calma e não tendo aquela serenidade que todos esperavam que ele ia ter no programa. Creio que acuado sobre o problema da corrupção foi a grande tônica dos dois maiores escândalos de corrupção da história do mundo, foram Mensalão e Petrolão. O seu partido não soube se defender, até porque seria realmente muito difícil, na medida em que todos os crimes pelo qual ele foi condenado em 4 instâncias não foram elididos até hoje. Ele foi condenado pelos crimes e foi o seu processo de condenação por problemas formais levado para outros juízos e aquelas provas não puderam ser utilizadas nos outros processos, com o que a prescrição o absolveu na maior parte dos processos. O que vale dizer, realmente foi encostado na parede, teve dificuldade de responder, porque as suas condenações por corrupção, não foram edidas, não foram afastadas, ele não teve argumentos de contestação, que as provas que lá estão continuam lá, e ele não soube editá-las, não soube eliminá-las. E por essa razão ele foi encostado na parede e perdeu a calma quando discutia principalmente com o padre Kelmo. O presidente Bolsonaro se manteve com mais estabilidade, não se enervou, portanto mostrando mais serenidade que o ex-presidente Lula, e, meu ver, saiu bem melhor do que o presidente Lula. Os outros candidatos, o padre Kelmo e o presidente Lula, tiveram essas discussões permanentes. Os outros candidatos se comportaram, a candidata Soraya também, ela se envolveu em discussões com o padre Kelmo. Os candidatos Ciro, Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila se mantiveram mais adequadamente no debate. Creio que o debate foi ruim para o presidente Lula, o debate foi bom para o presidente Bolsonaro, o debate foi bom para a candidata Simone Tebet. O debate para o padre Kelman, que estava lá substituindo Roberto Jefferson, é interessante. Ele foi impedido de concorrer por estar preso, por falar mal do Supremo. Quando o presidente Lula, com todas as provas de corrupção não edidas, está concorrendo à presidência da República. E o que nós vimos é que foi uma apresentação mais de contestações entre candidatos, mas o debate pecou por um ponto. Não houve propostas concretas para aquilo que nós deveríamos ter no Brasil. Eu sempre imaginei a democracia sou parlamentarista, quando se discute no sistema parlamentar de governo, os grupos de partidos que vão ou não assumir a figura do primeiro-ministro que sai do parlamento, discute-se fundamentalmente propostas. E aqui, no presidencialismo, como é o governo de uma pessoa, o que se discute é aquele que, enfim, tem mais condições de ser poder, independente das propostas. Por isso é que eu sempre disse que o presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo e o parlamentarismo da responsabilidade a prazo incerto. Mas, enfim, tivemos o debate. E as eleições aí estão. Eu penso, só para lembrar, de que eu não entendo que o Brasil está indo mal no momento. Nós teremos nesse mês de setembro novamente deflação. A inflação do Brasil está caindo abaixo dos Estados Unidos, abaixo da Inglaterra, abaixo de países da União Europeia. O crescimento nosso está aumentando muito além das previsões do Fundo Monetário Internacional, da OCDE. O desemprego está caindo. Quer dizer, nós estamos num momento
numa soma de felicidades, quando muitos países estão com uma soma de infelicidades. Então eu tenho a sensação que isso o eleitor deverá pensar no momento em que tiver que votar. Eu, pessoalmente, creio no país, creio na democracia brasileira. Eu estou convencido que qualquer que seja o resultado, o Brasil continuará com uma democracia forte. Mas eu vou votar naqueles que têm defendido a reforma trabalhista, votar naqueles que entendem que o teto de gastos é uma garantia para o contribuinte brasileiro, que não terá que ser chamado constantemente, aumento de tributos, aqueles que querem uma balança comercial com o Brasil com saldos cada vez maiores, aqueles, enfim, que acreditam que a melhor forma de um país crescer é investir em educação, desenvolvimento econômico, gerando empregos, e que possa fazer, como aconteceu com a Coreia do Sul, um país forte. E o Brasil, com esta guerra que tivemos na Ucrânia e na Hungria e da Rússia, que ainda põe em estado de alerta o mundo inteiro, o Brasil, com as suas commodities, podendo alimentar o mundo com a sua produção agropecuária, o Brasil está numa posição mais confortável do que os outros países. E para isso nós precisamos ter pessoas com visão desenvolvimentista para que a visão social decorrencial possa gerar empregos e permitir cada vez mais o crescimento do país. Todos os países que adotaram a economia de mercado e que partiram para o desenvolvimento, gerando empregos cada vez em número maior, são os países que estão mais desenvolvidos no momento. Todos os países que adotaram políticas de esquerda, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, agora a Argentina, o Chile, estão vivendo momentos dramáticos na sua economia. É que, como dizia Roberto Campos, para os de esquerda, seus ideais são muito superiores aos resultados que quase sempre são muito ruins. E nas economias de mercado, os resultados são muito melhores que os ideais. E os resultados geram mais efeito social que aqueles que estão nos regimes de esquerda. Isso que eu gostaria que o nosso eleitor pensasse quando depositasse seu voto amanhã.